Irmãos, a paz seja convosco, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Gostaria de preparar o terreno do coração de vocês para algumas coisas. Primeiro, o princípio da honra não é confortável de se ouvir, né? Alguns vão me amar. Quando eu levei lá para o jockey, uma jovem muito querida falou bem assim: Priscila, no começo estava tomando ranço de você já? No começo eu te achei uma bajuladora de líderes, mas eu quero que vocês entendam que graças a Deus eu tenho a minha autoestima curada. Então não vim com nenhuma expectativa de aplauso ou reconhecimento, nem tenho pretensão de sair daqui amada. Mas vim aqui como porta-voz da palavra de Deus, e você tem duas escolhas. Ao ser confrontado com a palavra, você pode se comportar como Caim, se vitimizando, se justificando, se defendendo, ou você pode, ao ser confrontado, se comportar como Davi. Simplesmente se render e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu quero te dizer que nada do que eu vou ministrar aqui, eu não tenha sido confrontada primeiro, e não tenha sido tratada primeiro, e se tiver tempo, claro que primeiro eu vou dar lugar à palavra de Deus, amém? Então, para quem é bom estudioso, e eu sei que todos vocês, porque vocês não estariam aqui, em plena terça-feira à noite, né? Então, é porque vocês amam a palavra de Deus. Então, quero trazer algum outro preparo. É um seminário, não é uma pregação. Então, não vai ter hoje aqui a Priscila vivalista batendo na perna. Pode acontecer. Mas não vai ter a Priscila vivalista, porque nós estamos no ensino da palavra. Então, hoje é um dia favorável para você que gosta, pegar sua caneta, pegar seu caderno, pegar o seu papel, que hoje é noite de aprendizado, amém? Então vamos mergulhar na palavra. Eu tenho 2 aulas, depois o meu pupilo, falo assim, porque ele já foi jovem, liderado por mim, é um grande conhecedor e amante da palavra também. Estarei essas 2 primeiras terças-feiras aqui, e Sávio vai continuar nas próximas 2. Para quem gosta de ler, as bases para esse estudo: primeiro, a Bíblia Sagrada, depois, a cultura da honra, de Dennis Silk, a recompensa da honra, de John Bevere, debaixo de suas asas, de John Bevere, e autoridade espiritual, de Watchman Nee. Tá? São os livros referência, se você quiser mergulhar mais e aprender um pouco mais, amém? Que o nome de Jesus cresça, meu nome diminua, e que o Senhor tome a direção desse estudo. Vamos entrar então no seminário, o princípio da honra, amém? Primeira coisa, amados, é muito difícil falarmos sobre honra para povos ocidentais, porque o povo ocidental não entende de reino, porque está inserido, na sua grande maioria, em países democráticos. Primeira desconstrução que nós precisamos fazer: o reino de Deus não é democrático. Não vai haver uma votação que você fará parte para dizer se concorda ou não concorda com princípios estabelecidos por Deus. No reino de Deus, nós temos um rei, que é o Deus que nós servimos, e é Ele que delibera as suas leis e os seus princípios. Ah, Deus, eu não concordo. Aleluia, lamento para você. Então, primeira coisa, nós temos que desconstruir o que é o reino de Deus. É exatamente isso, é um reino. E um reino, você vai ter rei, você vai ter leis delegadas. Quando a gente vai pensar sobre honra, é muito gostoso a gente ver nos filmes. Lembra daquele filme antigo, Coração Valente? Você vai ver Mel Gibson, na última cena, antes de ser decapitado, gritando bem forte em inglês: Freedom!
liberdade. É tão romântico, é tão poético nós vermos a honra nos filmes hollywoodianos, mas a realidade da cultura da honra, nós estamos inseridos no Brasil, em que a cultura da honra está falida. Priscila, prove isso. Todo mundo que me conhece, não estou aqui para falar de política, mas só para fazer uma pontuação. Quem me conhece sabe que eu sou de extrema direita. Não tenho simpatia, não tenho carisma pela esquerda. Sou de extrema direita. Mas teve uma vez que nós estávamos sendo regidos pela Dilma Rousseff. E estava tendo na nossa nação, eu acho, se não foi as Olimpíadas, foi a Copa do Mundo. E ela entra em um estádio de futebol e todo o estádio vaia a presidente da nação. Priscila, mas ela merecia. Anota aí, cola na sua geladeira. A honra não tem nada a ver com merecimento. É a primeira desconstrução que nós temos que fazer. A gente acha que só a gente tem que dar honra só se a pessoa nos trata bem. Só se ela é legal, só se ela faz por merecer. Mas anote isso, honra não tem a ver com merecimento, mas com a posição de autoridade que a pessoa ocupa. Outra coisa, honra não tem a ver com quem recebe, mas honra tem a ver com quem dá. A honra não é uma ideia, mas é um princípio de dar. E enquanto a honra é um princípio de dar, Deus tem um princípio de recompensar. E ninguém supera Deus em recompensa. Você quer ver como está a honra na nossa cultura? Quem aqui dirige, levanta a mão. Pois é. Tem um monte de incircunciso filisteu no trânsito. Como? Pessoas que desonram. Olhe bem, cruzamento. Eu estou aqui, vou avançar no cruzamento. Sinal amarelou, eu vou acelerar e vou fechar o cruzamento. Porque o meu tempo é mais importante do que o seu. Por isso que a gente cruza o cruzamento. Aleluia. Porque a gente fura a fila. Porque eu sou mais importante do que você. Porque o que eu tenho para fazer é mais importante do que você. E como nós vamos começar sobre honrando líderes eclesiásticos? Aleluia. Então vamos começar com a Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus. No capítulo 13, versículo 17, Rondinelli, eu vou precisar muito de você, vaso de alabastro com unguento derramado. Você lança na tela, por favor, que eu vou seguir aqui junto com você, tá bom? Hebreus 13, 17, tome nota aí, diz assim: obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. Não está escrito, e faça o que você acha que deve ser feito. Está escrito, obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Vai, pode seguir. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria, e não com tristeza, porque eu vou te falar, tem ovelha que faz o líder gemer. E não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Agora entenda uma coisa, a gente no ônibus, as pessoas sentam lá atrás, e quando entra alguém de mais idade, o que a gente fala? O lugar deles é lá na frente. Se quiser, é lá na frente. E o que a gente faz aqui atrás? A gente finge que está dormindo. Aleluia. Para não ter que levantar e ceder o
lugar. Entende? Se tem alguém passando mal, graças a Deus que eu não estou na ponta. A responsabilidade é quem está na ponta. E essas coisinhas, por exemplo, banheiro público, incluindo da igreja. Quem vê um papel no chão, pega e joga no lixo. A maioria diz o quê? Não fui eu que joguei. Então eu não tenho obrigação de catar. Por exemplo, quem já não esbarrou com chiclete colado embaixo do banco? Desonra. Aleluia. E por isso nós estamos inseridos, e é muito difícil porque a desonra está, porque nós nos colocamos em posição, como se nós fôssemos mais importante que o outro. E o princípio da honra começa com a ideia de Filipenses 2, 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: não procurem, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Entende? A primeira vez que a Bíblia vai falar sobre honra, está lá em Êxodo 20, 12. Embora você vai ver isso em toda a Bíblia, o princípio, mas declaradamente a palavra honra em Êxodo 20, 12, que diz assim, esperando aqui, vou ler aqui o que eu escrevi. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, te dá. Muitas vezes nós temos um problema em honrar, porque nós nos frustramos com a primeira figura de autoridade na nossa vida, que são os pais. E quando a autoridade começa a sucumbir dentro das nossas casas, ela vai falhar em todas as esferas da sociedade. Se eu não aprendi a honrar o meu pai e a minha mãe dentro de casa, você acha que eu vou honrar pastor? Você acha que eu vou honrar? Olhe bem, você erra no trânsito, você erra, e quando o guarda vem te multar, você desonra. Tanto bandido para prender, e vem me dar multa, eu, uma mulher trabalhadora, um homem trabalhador, mas filho, você não feriu a lei do trânsito? Quem é aquele que vem receber a multa e diz para o guarda, muito obrigada? Isso é honra, por executar o seu trabalho. Priscila Cedro parou na praça de Vila Velha. Eu disse, eu tenho que ir na Pacto. Olhei de um lado para o outro, não vi nenhum guarda. Falei, vai dar tempo de eu ir lá, pegar meu livro rapidinho e correr, e ó, quando eu chego na frente, o que está lá preso no meu para-brisa? A multinha, aleluia. Aí a carne, isso é carne, queridos, Adão. Como é que pode, rapidinho, não demorei 10 minutos. Aí vem a digníssima, né? Honra. Sabe o que eu disse para ela? Quero te pedir perdão por não ter colocado aqui no paquímetro, porque tinha paquímetro, né? Obrigada por exercer o seu trabalho. Me perdoa pela falta. Ela, que vontade de tirar a multa. Sabe por quê, amados? Eu já tinha sido impactada pela honra. Ela está ali fazendo o seu trabalho. Ela está ali em prol da comunidade. Mas o problema é que a gente se coloca mais importante do que o outro. Agora entenda uma coisa, Priscila, de onde surge a verdadeira honra? A verdadeira honra vem de um coração
que teme a Deus. Há pessoas que honram com a boca, honram com a atitude, mas na verdade o coração dela desonra. A verdadeira honra a gente pode expressar em pensamento. Ei, existem fariseus que não foram abençoados porque questionaram Jesus como Filho de Deus, a autoridade de Jesus, sem declarar, só no seu pensamento. Eu quero dizer que a gente pode mostrar honra no pensamento, a gente pode demonstrar honra na nossa conduta, a gente pode demonstrar honra com as nossas palavras, atitudes, mas a verdadeira honra, ela procede de um coração que teme a Deus. Analisa comigo Isaías 29:13. Diz assim: portanto o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Agora entenda uma coisa, estou fazendo aqui só uma base para a gente entrar na honra aos líderes eclesiásticos, amém? Só dando uma introdução. Vocês precisam entender que a falta de honra pode travar o mover de Deus. Priscila, o que é isso? Priscila, por que você está aqui ensinando sobre o princípio da honra? Porque há princípios na palavra que nos permitem acessar os tesouros do céu, e o princípio da honra é um desses princípios. E você precisa entender que a desonra, a falta de honra, pode impedir o mover de Deus em um lugar. Quer ver? Navega comigo em Marcos 6:5. Pode anotar as referências, tá, amado? Depois você vai estudando em casa. Marcos 6:5. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Sabe a quem esse texto está se referindo? Jesus. Olhe para mim, Jesus é Deus, amém? Amém? Ele é onipotente, amém? Como que Jesus, Deus onipotente, foi impedido de operar milagre? A chave para isso está em Marcos 6, no versículo de 2 a 4. A resposta está nos versículos anteriores. Diz assim a palavra de Deus: no sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre seus parentes e sua própria família. O que impediu Jesus de realizar milagre? A desonra. No mesmo eles olhavam: esse não é aquele Jesus que fez a cômoda da minha sala? Esse é aquele Jesus que ficava correndo aqui? Não é ele. Aonde que ele pode curar milagre? Aprenda uma coisa: a unção que a gente admira, é essa unção que a gente atrai. Só que qual é o problema? Quando a gente começa a conviver muito com alguém, a gente passa a não dar mais valor à unção que repousa sobre ela. Eita glória! Amados, eu particularmente, eu já vivi situações de ir pregar em lugares e Deus fazer coisas tremendas. Chegar em casa é o mesmo vaso, às vezes a mesma palavra, e Deus não fazer metade do que fez naquele outro lugar. Priscila, você quer ser bajulada, libera o seu coração, querido. Esse é um dos princípios da honra. Priscila, o que é honra? No grego, honra vem da palavra timi, se escreve time,
time, mas no grego fala timi, e significa valorização, algo valioso, precioso, de peso, apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Agora nós precisamos entender o fluir da honra. Tudo começa em Deus e termina em Deus. Eita glória! Tudo começa em Deus e termina em Deus. Olhe para mim. Se eu honro, eu posso até falar, Fabiano. Fabiano, você é presbítero? Presbítero Fabiano. Nós vamos aprender isso, tá, amados? É necessário chamar pela unção que ele carrega. Ai, Priscila, que bobeira. Não, isso é honra. O óleo desceu, amém? Então eu tenho que honrar esse óleo que desceu sobre a cabeça dele. Ah, eu vou chamar de Dudu. Meu servo Dudu. Não, pastor Eduardo. E eu tenho uma palavra aqui aos líderes. Eu ia deixar isso para o final. Uma palavra para os líderes. Em nome de Jesus. Cuidado com esse excesso de humildade e modéstia. Por quê? É igual filho. É igual filho. Se eu chegar para a Isabela e falar, eu sou sua amiga, pode me chamar de você. Você começa a desconstruir em pequenas coisas, formalidade de honra. E aí, Dudu? Te conheço desde lá do Ibis? Não. Pastor Eduardo. Vocês estão me entendendo? Até a esposa dele, Raquel, não briga comigo não. Lá na casa dela, ela pode chamar de meu amor, bichinho, pombinha. Mas, na igreja, ela é o quê? Ovelha. Então, ela tem que se referir como? Pastor Eduardo. Só que o problema é que a gente fica com tanto medo do que as ovelhas vão pensar de nós. Se vai aceitar, é igual minha filha, se eu falar, eu sou sua amiga, Isabelle não tem autoridade para falar comigo como fala com uma amiga. Embora eu dei carona para uma amiga dela hoje, estou feliz da vida. A amiga dela falou, Priscila, sua mãe é tão jovem. Falei, jovem, mas ainda autoridade sobre a sua vida. Entende? Ela não tem autoridade para falar comigo de igual para igual. Pastor, não diga eu sou igual a vocês. Não, vocês não são. Eu bati na perna. Não, vocês não são. O óleo desceu. Querendo ou não, vocês estão em posição de autoridade. Ponto final. E tem hora que nessa busca de querer ficar igual, nós começamos a perder algumas coisas importantes. Mãe começou a querer ser amiga. Agora ninguém fala senhor e senhora. É véi, véia, cara. Filho bate boca com pai e mãe. Gente, minha filha Isabela é uma bênção. Mas um dia estou eu tomando banho. Né? E eu sou colérica, gente. Não parece, mas eu sou. Estou vendo ela discutindo com o Léo assim. Questionando. De lá do banheiro eu dei um grito. Epa! Está entendendo? Vamos parar com isso aqui. Por quê? O pai é bem-humorado? É manso? Mas é pai. E está em posição de autoridade. Eu ia a algumas igrejas, eu via estacionamento, não tem vaga de carro para pastor? Eu falava assim, nossa, que frescura. Sem conhecer o princípio da honra. Mas líderes, quem tem posição de autoridade, quando você priva o seu liderado de te honrar, você está desconstruindo o princípio da honra na vida dos seus liderados. E outra coisa, porque a honra não tem nada a ver com o líder que recebe, mas tem tudo a ver com aquele que dá. Se você não permitir as pessoas te honrarem, você vai estar impedindo a recompensa da honra,
que não vem de pastor, a recompensa vem de Deus. Porque tudo começa em Deus, termina em Deus. Se eu honro o presbítero Fabiano, eu estou honrando a Deus. E vou receber recompensa de quem? Do presbítero? Não, de Deus. Se eu honro o pastor Eduardo Vieira, eu estou honrando a quem? A Deus. E eu vou receber recompensa de quem? De Deus. Olhe para mim. Tem gente que afronta líder orando. Aleluia. Sendo gospelmente, politicamente correto. Desonra. Olhe para mim. Só pode delegar autoridade quem tem autoridade. Eu não posso chegar aqui, igreja, a partir de hoje, eu me consagro pastora. Não. Eu preciso receber autoridade de quem tem autoridade. Vocês sabiam que o próprio Jesus recebeu a autoridade do Pai? Aleluia. Olhe para mim. Primeiro, toda autoridade vem de Deus. Romanos 13:1. Navega comigo na palavra. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de... E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Priscila, mas aí está falando de autoridade civil. Mas é um princípio para toda autoridade delegada por Deus. João 3:27, Evangelho de João, capítulo 3, 27. Navegue comigo. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Agora João 3:35. O pai ama o filho. João estava falando de quem? De Deus com Cristo. E pôs tudo em suas mãos. Sobre a autoridade que vem de Deus, eu amo esse texto. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. Eu amo esse texto. Aleluia. João 19, 11. Gente, essa cena é hilária. Jesus foi preso e é colocado diante de Pilatos. Olha isso. Pilatos pergunta: de onde você vem? E Jesus fica calado. Olha o que Pilatos diz para Jesus: você não vai me responder? Você vai ficar calado diante de mim? Olha o que Pilatos diz: eu tenho o poder de mandar te prender e mandar te soltar. Olha o que Jesus responde para ele: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima, de cima, de cima. Portanto, aquele que me entregou a você, entende? Tem um pecado maior. Quem entregou a Jesus para ser preso. Mas está falando, autoridade você não teria nenhuma sobre mim, se não viesse de cima, porque toda autoridade vem de Deus. Agora deixa eu te falar, quando Deus transfere para Jesus, nós lemos João 3,35, que falou que ele entregou nas mãos. Agora abra aí um texto que eu também amo, Filipenses 2, de 9 a 11. Filipenses 2, de 9 a 11. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Está dizendo, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome
que é sobre todo o nome. Já ia bater na perna, mas vou segurar. Olhe para mim que eu estou empolgada com essa palavra. Toda autoridade vem de Deus. Deus entrega ao Filho, Jesus, navega comigo. E Jesus vem e entrega para nós. Abra a tua Bíblia aí em Marcos 16, 17 e 18. Olhe bem. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo e beberão algo venenoso, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão em meu. Ele está dizendo, eu estou dando autoridade. E agora entenda uma coisa, só terá autoridade, agora é forte, quem primeiro aprende a se submeter à autoridade. Não, eu não posso sapatear, eu estou dando estudo, aqui eu sou mestre. Que chique, estou chique hoje, vou até usar o óculos. Olhe para mim, só tem autoridade quem aprende primeiro a se submeter à autoridade. Priscila, me explique isso, abra aí em Mateus 8:7. Gente, vocês estão anotando? Olha lá, hein? É para vocês estudarem em casa, hein? Pedir relatório para a aula que vem. Valendo 10 pontos na média. Olhe para mim. Escute, que texto é esse? Esse texto, lembra do centurião de Cafarnaum? Esse texto é lindo, tá, gente? Olha o contexto histórico. Quem era o império dominante na época? Roma, diga comigo, Roma. Para você não dormir. Eita glória! Roma era o império dominante. Ei, os judeus estavam sendo dominados. O centurião representava a potência dominante da época. Olha que chique. E ele vai e diz assim, olha, o meu servo está lá muito enfermo. Aí Jesus fala, eu vou lá curá-lo. Olha o que ele responde, eu não sou digno. Eu ia bater na perna. Eu não sou digno de que vá na minha casa. Eu não mereço que entre em minha casa. Olha o que ele disse, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sabe por que ele diz? Ele diz, porque eu também sou homem, sob autoridade. Sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores. Meu Deus. Estou empolgada. Eu estou sob. Se eu sei estar sob, eu tenho autoridade sobre. Meu Deus, estou fazendo força para ser chique. Olhe para mim. Vocês estão entendendo isso? Eu só vou aprender a exercer autoridade se eu primeiro aprendo a estar sob. Ele diz, porque eu sou homem sob a autoridade dos meus superiores e também tenho autoridade sobre. Eu digo a eles, vai e eles vão. Eu digo a eles, vem e eles vêm. Ele está reconhecendo também, aleluia, a autoridade sobre Jesus Cristo. Vocês estão me entendendo, querido? Deixa eu te falar uma coisinha. Um centurião, na época, cada centurião comandava cerca de 100 soldados romanos. Ele representava o governo e o domínio da época. Entende?
Agora entenda aí, abra sua Bíblia em Mateus 10, do versículo 40 ao 42. Aleluia. Aleluia. Que chique esse seminário. Vocês vão aprender. Aleluia. Uns vão me amar. Outros vão falar. Eu, hein? Quem recebe vocês, recebe a mim. Tudo começa em Deus e termina em Deus. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou. Vocês estão vendo essa cadeia? Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma. Não, futuca isso, irmão, fala, é a mesma. É a mesma. A mesma recompensa que um profeta. Então, por que eu vou honrar o presbítero Fabiano, pastor Paulo Melo, pastor Vinícius, pastor Eduardo Vieira, qualquer autoridade eclesiástica aqui? Por que os jovens têm que honrar Wesley e Mônica? Porque quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Te falar, meu filho. Aleluia. Vocês estão me entendendo isso? Quem recebe, isso aqui, ó, essa é uma grade aí, esse texto de todos os níveis de autoridade. Quem recebe um profeta acima de nós, quem recebe um justo e quem acolhe um justo, aqui o mesmo nível de autoridade, por causa de sua justiça, recebe uma recompensa igual a ele. Prossegue. E se alguém der um copo de água fria que seja o menor de meus seguidores, acima, o mesmo nível, e os que estão sob a nossa autoridade, certamente não perderá sua recompensa. Amém? E agora vamos navegar. Igreja, um dia eu fui visitar um irmão, e ele falou assim, eu estou servindo a Deus em casa, porque eu tenho temor, o meu primeiro amor a Deus eu nunca perdi. As pessoas têm um conceito errado sobre o que é amor a Deus, entende? Amar a Deus não é um sentimento, é uma atitude, é uma ação. Olha que bonitinho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Não existe só eu te amo de palavras. Amor a Deus. Quem me ama obedece os meus mandamentos. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa falou, eu fui visitá-lo, falou assim, eu não estou indo para a igreja, mas eu não perdi o primeiro amor. Eu ainda amo, porque a igreja para mim só serve para ter comunhão. Quero desconstruir isso. Igreja não é só um lugar de comunhão dos santos, mas lugar para estarmos sob autoridade. Aleluia. Porque povinho, se não tiver autoridade, se perde, vaza. Vai direto para o inferno. A igreja serve para estarmos sob autoridade. Anota isso e cola na sua geladeira para você nunca esquecer. Porque a autoridade serve para proteger o nosso propósito. Acho que eu já ministrei isso aqui na sede, mas vou relembrar para quem não viu. Seni, me dá aí sua caneta com tampa, depois eu te devolvo, depois você anota, porque você é chique. Olhe para mim. Qual é o propósito da caneta? Escrever? Sim ou não? Escrever. Quem tem filho pequeno, como Benjamin, já ministrei isso aqui, tenho certeza. Comprei um estojinho de canetinha para ele. 3 meses depois, nenhuma canetinha funcionava. E eu falei, você está achando que eu sou sócia da Faber-Castell?
Quando eu fui ver por que parou de funcionar, porque nenhuma estava com a tampa. A cobertura da tampa protege o propósito. Eu não preciso de pastor. Então se prepare para perder o propósito. A cobertura da liderança, a autoridade da liderança serve para te cobrir, serve para te proteger. A cobertura protege o seu propósito, a autoridade protege o seu destino. Então aprenda com Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E agora vamos entrar então propriamente honrando os líderes da igreja. Eu estabeleci um pano de fundo para nós entrarmos, para vocês entenderem o conceito e a base da honra. Entenda, não é só líder. Quando você honra, na semana que vem eu vou trazer sobre honra no lar. Quando você honra o teu marido, quando você honra a tua esposa, quando você honra teus filhos, quando você honra o professor em sala de aula, quando você honra seu patrão e não para de dar atestado falso, desonra. Criar desculpa porque faltou, desonra. Aleluia. Quando você honra o seu vizinho, quando você bota som alto, pode ser até hino, meu amado, perturbando o seu vizinho, desonra. Eita glória. Agora vamos entrar honrando os líderes da igreja. Eu já dei a base, Hebreus 13, 17. Agora entendam uma coisa. A forma como nós tratamos nossos líderes, porque o tema de hoje é honrando líderes eclesiásticos. Tentei dar uma base, um geralzão aqui, sobre o conceito e o fluir da honra. E agora vamos entrar propriamente no tema, honrando os líderes da igreja. A forma como você trata seu líder, a forma como você pensa sobre ele, é a forma como você realmente trata aquele que o enviou. Cri, 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 cri. Vou explicar. A forma como você pensa sobre o seu líder, a forma como você fala com ele, está totalmente ligado à forma como você se relaciona com Deus. Ei, olhe para mim. Nossa atitude para com Deus vai refletir diretamente ao nosso comportamento com as autoridades que Deus delegou. Você não pode dizer que teme a Deus se não tem respeito pelas autoridades eclesiásticas. Simples assim. Por exemplo, você já ouviu frases do tipo, eu já ouvi dentro da igreja, eu não tenho compromisso com o pastor fulano. Meu compromisso é com Deus. Mentira, você não tem compromisso nem com Deus. Se você não tem compromisso com a autoridade delegada, você não tem compromisso com Deus que delegou essa autoridade. Quer ver? Frases errôneas do tipo, eu temo a Deus, eu não temo a homens, e ainda me cita o texto. Atos 5, 29, coloca aí, Rondinélia. Estou apaixonada por esse seminário, porque eles ainda citam a Bíblia. Olha bem, Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus, antes de qualquer autoridade humana. Diga comigo,
Texto sem contexto vira pretexto. Qual era o contexto? Primeiro, toda autoridade está submetida a Deus. Eu só não devo obedecer uma autoridade eclesiástica se ela me levar a ferir a palavra de Deus. Qual era o contexto dessa fala dos apóstolos? Contexto de perseguição da igreja. Segundo contexto, eles estavam sendo proibidos de pregar a palavra e feria a ordenância do próprio Deus, que estava lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual era o outro contexto? Eles tinham que negar Jesus. Eles tinham que negar o nome de Jesus e negar que Jesus era filho de Deus. Outro contexto que os apóstolos disseram isso, eles tinham que mentir sobre quem mandou matar Jesus. Por quê? O que os fariseus estavam dizendo? Vocês não podem dizer que a gente que mandou matar Jesus. Eles estavam querendo que os apóstolos mentissem. E mentir fere a santidade de Deus. Então, muita gente usa esse contexto de forma errada. Quer ver? Uma coisa que pregador, para causar emoção no povo, nem que eu nunca mais pregue aqui, mas eu vou falar a verdade. Sabe o que ele está insinuando? Que os líderes daquela igreja não têm compromisso com a verdade. Aleluia. O pastor pode falar, não, irmão. Enquanto você estiver falando a verdade, você vai ter oportunidade aqui. Você só não vai vir mais pregar aqui, porque, amados, é aquela coisa de criar, é aqueles clichê, aqueles jargão, para todo mundo dar glória a Deus e aleluia. Está entendendo? Mas, indiretamente, ele está insinuando que os líderes daquela igreja não têm compromisso com a verdade. Ei, olhe para mim, escute. Temer a Deus é respeitar as autoridades que ele instituiu. Agora, entenda uma coisa. Escute, eu já fui ministrar em lugares. É aquela velha desconstrução que os líderes acabam fazendo. Fomos ministrar no jantar de casais em uma igreja. Lá para o lado de Cariacica. Amados, quem já foi, tanto em Soteco como no Jockey, é uma ordem. Os líderes se servem primeiro. Os convidados se servem primeiro. Idosas, grávidas, né? Aí vai. Eu e Léo fomos os últimos. Éramos os ministrantes. Fomos os últimos a comer. E não tinha mais carne. Não tinha mais macarrão. Só tinha arroz e folha. E eu e Léo, que somos carnívoros, eu falei, vai dando glória, igreja. Vocês estão me entendendo? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de comunidade. Mas quero implantar, dá glória a Deus aí, igreja. Desonra. Desonra. Sabe por quê? Eu lembro quando eu assumi, quando o Léo, na verdade, assumiu a liderança, que eu só sou ajudadora, nós perguntamos assim ao pastor Eduardo, como você quer a mocidade da DNV? Ele disse, eu quero uma juventude assembleiana. Primeiro culto que a gente faz, os jovens. Léo, você não vai apagar a luz, não? Léo sendo Léo. Eu estou liderando o morcego? Os jovens vão ficar nada a ver. Querido, se você gosta da church, vai para a church. O que você não pode é ficar aqui,
querendo implantar uma visão que Deus não deu para cá. Tem um monte aí. Não tem certo nem errado, querido. Deus opera lá, Deus opera aqui. A única coisa que difere, para cá, Deus deu uma direção X. Para lá, Deus deu uma direção Y. Se você gosta do Y, vai para o Y. Estou quase falando em língua. Está entendendo? Está entendendo, irmãos? Eu ia ministrar, olha o que aconteceu, numa igreja, não posso falar o nome por questão de ética. Eu, pentecostal, era chamada para ministrar numa batista tradicional e conceituadíssima. Só que, por que eles me levavam lá? Porque tinha um grupo que queria a língua estranha lá. Aí falaram para mim, olha, no microfone, você pode falar em língua, fora do microfone. No microfone, você não fala em língua. Mas esse grupo queria levar o tal do mover pentecostal. Gente, é batista tradicionalíssima. Aí vai eu pregar. Amados, na hora da... eu soltei a língua no microfone. A irmã de lá falou assim... Aí eu, desculpa. Léo, eu não sei o que foi pior. Você falar em língua no microfone, ou depois você pedir desculpa no microfone. Sabe por quê, querido? Você está em desobediência. O que aconteceu com esse grupo, nessa igreja batista tradicional? Desmantelou. E a igreja batista? Continua tradicional. Está cada um para um lado. Olhe bem, eu não conheço uma pessoa que entrou em rebelião e não se arrependeu, que ainda está crente. Sabe por quê? Rebelião é como o pecado de feitiçaria, querido. Feitiçaria, você dá legalidade à opressão de demônios. Você fica literalmente opresso e possesso como um macumbeiro. Essa é a verdade das Escrituras. Então escute, Priscila, que eu sei que vocês são desse, mas eu vejo você por aí pregando de calça. Escute, lá pode. Aqui eu estou debaixo desta visão e desta autoridade, então eu tenho que respeitar. Entende, querido? Escute uma coisa. Nossa insistência em achar que podemos fazer melhor que o líder. Amado, isso aqui eu já lidei muito. 1 Samuel capítulo 15. Vamos navegar nessa passagem. E eu quero que você navegue comigo, que é forte. Meu Deus. Olhe bem. Samuel representava a voz de Deus para o povo. Ele era o porta-voz de Deus em Israel nesse contexto. Deus dá um comando para Saul, através de Samuel: mate todos os amalequitas. Não, animal, mulher, criança, rei, extermina. Qual era a ordem? Exterminar tudo. Aí o que Saul faz? Eu vou melhorar a ordem. Eu acho que eu vou conseguir fazer melhor. Quem é líder aqui sabe disso. Triste coisa é você dar um comando. Ah, mas Deus me mostrou. Sabe como é que é, pastor Vinícius? Vocês não têm Deus, não. Entendeu? Deixa eu te falar uma coisa. Estou empolgada. Aquilo que Deus mostra para o líder, Ele não é obrigado a mostrar para você. O comando, o desenho. Mas pastor
Ricardo, vou falar porque é a autoridade máxima que está aqui, tá bom? Eu sei que vocês vão me chamar de bajulador, mas não tem problema não, porque ele é a autoridade máxima. O pastor fala, Priscila, eu quero que você faça assim, X. Aí ele chega, eu faço XX. Aí ele vai fazer aquele bico. E ele vai dar aquele. Aí o que você vai falar? Mas que pastor grosso. Não é assim? Mas olhe para mim, olhe para mim. Deus não quer saber qual é a tua ideia. Deus não perguntou se você pode melhorar a ideia dele. O comando ele já deu para o líder. Cabe a você obedecer. Mas eu acho que não vai dar certo. Deus não está perguntando o que você acha. Ele não está preocupado com o que eu acho. Priscila, mas também demais. Você está achando que é autoridade. Olhe para mim. Porque se der errado, Deus vai cobrar de quem? Vocês estão me entendendo? Por exemplo, Léo no jockey. Está sendo gravado, vaso? Olha só. É assim. Mas pastor. Aí Léo já aprendeu. Aí eles falam. No começo, em Soteco, que era no começo, você quer justificar, você quer explicar, você quer desenhar o comando que Deus te deu, mas líder, aprenda uma coisa, o liderado não tem maturidade para enxergar. Ele não está pronto para ver. Hoje ele escuta, ele sorri para você, e vai ser do jeito que ele falou que vai ser. Aleluia! Entenda uma coisa, em Soteco, que Léo tem uns traumas que ele está tendo que curar. Qual é o trauma? Ele participou em muitos retiros de crente. Então, tinha aquela fila, aí tinha a irmã com aquela escumadeira de arroz, plaft no prato, aí chegava com aquele tolete de feijão, aí farofa, aí quando chegava na carne, tinha a irmã mais brava. A irmã da carne é a irmã mais brava da igreja. Léo tem trauma. Aí a irmã chegava, pegava aquela irmã, não pode botar mais de frango sem carne, botava no prato dele, ele falava, irmã, não pode botar mais um não. A irmã, olha para trás. Tem um monte de gente para comer ainda. Léo chegou em Soteco, primeiro evento. Gente, eu vou servir filé mignon. Filé mignon ao molho madeira. Aí a irmã, mas pastor, não dá certo. Filé mignon reduz, não rende. Você pode comprar uma carne aí tal, que é igual filé mignon e tá. Léo, mas eu quero servir filé mignon. Aí veio a irmã chorando, e eu não entendo nada de cozinha, porque Léo, ele cozinha. Priscila, fala com o pastor. Eu, vem cá, irmã. Estou entendendo nada que você está falando, mas vem cá, eu vou te acolher. Serve o raio do filé mignon. Escute, gente, deu certo. Que tem uns comandos doidos que Deus dá para o líder, que a gente não entende, a gente acha que vai dar errado, mas se ele estiver no comando do céu, dá certo, dá certo, dá certo. E tem hora que o liderado quer carregar um peso que não é dele. Samuel dá um comando para Saul, mas Saul achou que podia fazer diferente. Vocês estão me entendendo? Se o líder falar, eu quero o gasofilácio aqui, aí tem sempre um diácono, mas eu acho melhor, o pastor está errado, eu acho melhor o gasofilácio. Aí o pastor olha o gasofilácio, é só um exemplo banal, tá? O gasofilácio não está onde ele mandou. E escute, nós como liderados, a gente acha que Deus tem que falar conosco tudo o que ele fala com o líder. Deus não vai falar.
Por isso que existe hierarquia. E tem gente que é o espiritual. O pastor dá um comando, mas aí ela dá uma girada, uma sapateada, mas você está impedindo o mover de Deus. Porque Deus falou comigo. Não, querido, deixa eu te falar. Deus gosta de hierarquia. Deus gosta de hierarquia. Ele não vai te revelar o que Ele não revela para o líder. Mas se o líder estiver fora da presença de Deus, Deus vai tratar com ele. Está entendendo isso? Aí o que aconteceu? Saul faz diferente. Aí chega Samuel. Ele vai, preserva o rei, preserva o melhor dos animais, para fazer sacrifício. Porque a gente sempre quer desobedecer, dando desculpa espiritual. A gente é mestre em desobedecer, dando desculpa gospel. Ah, mas é para fazer o sacrifício. Samuel falou, que balido de ovelha é esse? E que gemido de vaca é esse? Olhe para mim, gente. Tremendo, tremendo. Samuel diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Na hora que Samuel vai, olha, navega que nós vamos pegar essa questão em outro texto. Quando Samuel se vira, Saul pega na capa, anota aí, capa, igual autoridade espiritual. Ele pega na capa de Samuel e rasga. Samuel vira para ele e diz, como você rasgaste a minha capa, hoje o teu reino está sendo rasgado. Cantarabaxu de cantarabaxai. Ei, olhe para mim, deixa eu te falar, valorize. E sabe qual é a grande questão? Porque muitas pessoas se acham tão qualificadas, que acha que pode fazer o trabalho melhor do que o seu líder. Agora vamos navegar em algumas outras coisas, amém? Sobre questão de honra. Abra a tua Bíblia em Malaquias 4. Gente, são tantas coisas, mas Deus vai deixar o básico aqui com vocês. Malaquias 4, de 5 a 6. Diz assim, vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Priscila, o que você quer dizer sobre isso? Vocês sabem que esse Elias, outras versões falam, e virá no espírito de Elias, se refere a João Batista. Quando o anjo vai lá falar, o anjo vai falar com Isabel e Zacarias sobre João Batista, fala essa mesma linha profética de converter o coração dos pais aos filhos. Líderes de departamento da igreja, é nossa função converter o coração, porque aqui o filho pode ser filhos espirituais. Qual é o meu papel? Converter Marlon. Qual é o papel do Marlon? Para ser bem objetiva, converter o coração dos missionários ao pastor Eduardo. Qual é a função do Wesley? Converter o coração dos jovens ao pastor Eduardo. Qual é o papel do pastor Léo no Jockey? Converter o coração dos membros ao pastor Eduardo. Gente, esse seminário não está sendo encomendado não, tá? É porque ele é o líder maior da DNV. Vocês estão me entendendo? Qual é a função do pastor Vinícius aqui na sede? Pegar o coração dos membros da sede e converter ao pastor Eduardo. É isso. Se eu não fizer isso,
você atrairá maldição. Está aí. Está escrito. Não estou inventando e nem forçando o texto, está aí escrito. Tem gente, amados, falar mal de pastor é cultural na nossa nação. Cultura. Tem gente que acha uma delícia falar mal de líder. E fazem rodinhas de maledicência. Olha, mas eu não falei, eu só estava na roda. Ei, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque se você está sentado, você consente. Olha, eu não estou falando mal, não. Eu só estou fazendo uma observação. Olha a igreja. Vocês estão me entendendo? Isabelle, ela é ensinada. Eu falei, você tem autorização para se levantar e sair. Para não ferir a nossa casa com maldição. Ei, olhe para mim. Mais importante do que como você chega, é como você sai. Sabe que tem gente que vai para outra igreja e nem comunica? Vocês sabiam disso? Nem comunica. Sai em desonra. Ei, olhe para mim, mais importante de como você chega, é como você sai. Tem gente que não deixa a porta aberta. Vou mais além, meu Deus. Sabia que tem gente que vai pescar na igreja de outra liderança? Vem para a minha igreja. Desonra. Desonra. Vocês sabiam que há líderes, eu falo porque aconteceu com uma das nossas igrejas. Vocês sabiam que tem líder, o jockey lá funcionando. Um líder de uma outra igreja foi tentar negociar com o proprietário. Te pago mais para a minha igreja vir para cá. Sendo que tem uma igreja funcionando lá. Sabe o que é isso? Cultura de desonra. Ética, falta de ética pastoral. Olhe para mim. Vou contar uma experiência pessoal. O sonho de Soteco é mudar de imóvel. E era um sonho que a gente também tinha. Teve uma igreja na lateral da nossa que desocupou o imóvel. Então, nós fomos lá para ver o valor daquele imóvel, se a gente podia custear. Olhe para mim. Nós entramos em contato com a imobiliária e o valor estava absurdo. Qual a ideia que nós tivemos? Vamos entrar em contato com o pastor que estava aqui, para ver qual foi a proposta que o dono do imóvel fez para ele. Irmãos, Léo ligou. Mas eu senti, que estava no Viva Voz, eu senti a tristeza na voz do pastor. E eu falei, Léo, eu acho que não é isso que Deus tem para nós. Sabe, olha, eu deixei a igreja bonitinha, fiz isso, fiz aquilo, mas infelizmente não deu. Eu senti tanto peso, tanta tristeza, porque eu falei, eu acho que Deus tem uma outra coisa para nós. Porque eu não queria avançar num terreno de um pastor que estava lamentando, porque precisou sair, porque não conseguiu pagar o imóvel. Eu senti o coração dele ali naquele lugar. E eu falei, eu acho que Deus tem honra para nós. E Deus vai ter um outro lugar preparado para nós. E realmente não deu certo. E creio que no tempo do Senhor, Deus preparará um bom lugar para a igreja de Soteco. Amém? Escute. Agora é uma coisa mais delicada, tá? Estamos numa igreja de rodízio, amém? Amém. Pastor que sai carregando ovelha, desonra.
Priscila, mas o pastor não tem culpa. Se você se cala, você consente. E deixa eu te falar. Meu Deus, Senhor, me revista de autoridade. Olhe para mim, desonra. Sabe por quê, queridos? Você mina a obra local. E com a sua equipe, você vai minar a obra para outro lugar que você vai. Priscila, mas o pastor não tem culpa. Tem. E vou te falar o porquê. Eu vivi essa experiência em Soteco e aprendi, se você realmente ensinar o povo, funciona. Olhe para mim, está vendo ali Glenda? Nos tornamos best friends. Mas disse para ela, você não tem autorização para nos seguir. Glenda, onde você está? Você tem saudade de mim? Mas você sabe que você tem que ficar onde? Olhe para mim. Ah, Priscila, escute, disseram, se vocês saírem de Soteco, umas 8, 7 pessoas devem seguir vocês. Falei, não vai seguir ninguém. Ah, Priscila, ninguém te seguiu porque ninguém amou vocês. Choraram aqui da Santa Ceia. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o grande problema de muitos líderes? Estão se apaixonando pela noiva de outro. Priscila, o que é isso? Deus nunca mandou nos apaixonarmos pela noiva dele. Deus mandou alimentar, Deus mandou cuidar. A noiva é dele. O problema é que há líderes que estão se enamorando da noiva do Cordeiro. Quando a gente aprende a liderar pessoas e direcioná-las a Deus e não a nós, dá certo. Deixa eu te falar. Porque Deus fala com os seus vasos. Foi uma surpresa para onde o pastor Eduardo nos enviaria, mas não foi surpresa que Deus nos arrancaria de lá esse ano. Deus já estava mostrando para nós não sabíamos para onde. Pastor Eduardo, suas malas já estão prontas? Eu disse para ele, se o Senhor disser vai, a gente vai. Se o Senhor disser fica, a gente fica. Mas Deus já estava usando profetas e dando sonhos. Olhe para mim. Quando chegou na quinta-feira, antes da Santa Ceia, eu já fiz a liberação. Que a gente tinha um encontro de mulheres. Olha o que aconteceu. Elas começaram a chorar e a dizer, Soteco não está pronta. Nós vamos mandar carta para o pastor Eduardo. Nós vamos fazer um movimento. E nós vamos fazer. Olha, isso é sério. Olha o que é o santo temor do Senhor. Naquela hora, e falo isso na autoridade do Senhor, o Espírito Santo falou no meu ouvido, o coração deles está na mão de vocês. Mas lembre-se, eles não são seus. E eu disse, seria muito bom para o meu ego, porque o problema da liderança é o ego. Seria bom para o meu ego, para o meu orgulho, para a minha vaidade, dizer, realmente vocês não estão prontos. E olhe para mim, existe o liberar falso e o liberar verdadeiro. O que é o liberar falso? Eu te libero, mas estou torcendo para que não dê certo. Eu estou te liberando, mas estou torcendo para que vocês morram sentindo a minha falta e fiquem lamentando a minha ausência. Eu falei, Senhor, me ensine o liberar correto. Olhe para mim, queridos, olha o que é isso. Quando eu falei, vocês estão prontos. E vocês chegaram no nível que Deus quer fazer com vocês, que eu e Léo não temos essa potencialidade. Então Deus vai trazer outro com a unção que nós não temos, para levar vocês onde vocês precisam ir.
Cantarabaxude, cantarabaxai. Dá certo. Culto de despedida. Testemunho para uma que foi apresentada aqui, nessa Santa Ceia. Estrategicamente, Deus levou ela no nosso culto de despedida. Lá em Soteco. E ela disse, eu tenho um ranço da DNV. Olha o que ela dizia. Eu sempre quis ser membro da DNV, mas eu não gosto desse negócio de rodízio. Mas o que ela viu na transição, última Santa Ceia, estava aí, entregando ficha para ser membro. Ela disse, naquele culto eu entendi o rodízio. E fui curada. O que nós dizemos para o povo, vocês não têm liberação para nos seguir. Porque a bênção está sobre Abraão e não tem nenhuma garantia sobre a família de Ló. Porque líderes, olhe para mim, nós não temos nenhuma garantia daquilo que Deus vai fazer com as pessoas que nos seguem. Porque a verdade é que nós não temos nem garantias para nós. A única garantia que nós temos é que nós estamos obedecendo a um comando e há uma bênção na obediência. Mas nenhum líder tem capacidade de garantir aqueles que o seguem. E a maioria que segue líder está perdido por aí. Olhe para mim. A liderança para líder não é só de liderado para a liderança eclesiástica. Tem líder que chega na congregação e fala mal de quem o antecedeu. E fala mal de quem vai vir depois. Isso é desonra. Aleluia. Escute, deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse seminário de honra tem curado a muitos. Eita glória! Gostaria, Paulo, de poder honrar a Andréia, mas posso honrar você. Posso honrar os seus filhos. E no nosso encontro de mulheres lá no Jockey, primeiro, eu estive no encontro de mulheres de Soteco. Fui lá honrá-las no dia 16 de março. Bianca, amável, chiquíssima, disse para mim assim, Priscila, eu não queria ser Josué. O Espírito Santo falou comigo, sobe lá e dê a ela a honra devida. Peguei na mão dela, eita glória, honrei ela como a autoridade que Deus estabeleceu ali. E eu disse, nós achamos que Moisés foi maior do que Josué, mas Moisés preparou o povo, mas quem teve a unção de ampliação, de conquista, de crescimento, foi Josué, e você é aquela que Deus escolheu e capacitará para esse tempo. Olhe para mim, quem estava lá? Letícia, que me antecedeu, eu e ela. Oramos por ela, ministramos sobre a vida dela, porque isso é reino. Irmã Maria veio nos prestigiar no Jockey, e ela disse, Priscila, eu não vinha, que eu fiquei com medo de vocês não me receberem bem. E Deus falou no meu coração, você está ensinando honra, mas eu quero que você mostre à minha igreja, na prática, o que é honra. Vem cá, irmã Maria. Ela veio toda assustada. A igreja honrou a irmã Maria como alguém que me antecedeu. Olhe para mim, ela chorando, disse, a honra me curou. E foi um ambiente tão gostoso, querido, que ela fechou a igreja junto com a gente. Eita glória! Pastor Paulo não tem que ficar encabulado de ir lá. A igreja é minha? Não, a igreja é do Senhor. Isso, amados, o rodízio, nós já completamos 25 anos de ministério. Chega de sofrer por causa do rodízio. Chega de imaturidade por causa do rodízio. Eita glória. Chega de tititi e bafafá por causa do rodízio.
Ei, olhe para mim aqui nesta manhã. Priscila, e se o líder for imoral, você pode escolher não estar debaixo dessa liderança. Mas escute, abra aí 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Já estou quase acabando, queridos. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Priscila, se eu tiver uma liderança imoral, eu posso debater com ela? Não. Você pode escolher não ficar sob essa liderança. Aí uma irmã que eu estava ensinando falou bem assim: Priscila, mas Paulo confrontou Pedro na cara. Eu gosto quando eles usam Bíblia. Então vamos lá? Gálatas 2, de 11 a 14. 2, de 11 a 14. Gálatas 2. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento, olha bem, diante de todos, se você que é judeu de nascimento vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeu? Pause, vamos lá? Pergunta para a turma. Paulo era o quê? Diga comigo, apóstolo. Pedro era o quê? Apóstolo. Nós temos duas pessoas no mesmo nível de... Se pastor Paulo Melo, que é o pastor que está aqui, se pastor Paulo Melo falhar, pastor Vinícius falhar, sou eu que tenho que confrontá-lo? Não. Ele fará. Vocês estão me entendendo? Porque o problema da gente julgar, o problema é que a gente acaba julgando as pessoas. E sabe qual é o grande problema? Quando a gente vai conversar, a gente começa a adjetivar. É um perigo adjetivar a autoridade eclesiástica. Que você é isso, que você é aquilo, que você... Entende? Paulo confrontou Pedro na cara, mas nós temos dois apóstolos no mesmo nível de autoridade. Eu, como liderada, eu posso escolher não estar debaixo dessa autoridade, mas eu não tenho autoridade para querer bater boca e confrontar na cara. Eu não estou dizendo também que a gente não deve denunciar pecado, mas até com isso a Bíblia manda ter cuidado. Abre aí 1 Timóteo 5,19. Prometo, já estou acabando. Não aceita acusação contra um presbítero, que era uma função responsável na época para liderar a igreja, tomar conta de igreja, sem que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas.
Ei, olhe para mim. Diga para o seu irmão, é testemunha. Não é fofoqueiro. Testemunha tem prova. Não é... Não, pastor, fulano também ouviu falar. Isso não é testemunha. Quando você toca no ministério de alguém, isso é coisa muito séria. Cuidado não tocar na capa e rasgar a capa. Vocês estão me entendendo? Eu não posso inventar, porque eu ouvi falar, porque eu acho que eu vi, porque eu acho que, cuidado. Priscila, também é muita proteção. Entenda, querido, a quem muito é dado, muito é cobrado. O próprio Deus trará à tona. Entenda, eu tenho uma amiga, vou falar sobre tocar em casamento. Ela um dia me fez uma pergunta: Priscila, se você vê o meu marido com alguém, você me conta? Falei, eu não. Ela ficou chateada. Mas se ele te ver, ele conta para eu, hein? Falei, eu vou dizer por que eu não conto. Aquilo que você precisar saber, Deus trará até você. Porque se eu te contar, eu não tenho remédio para sarar. Vocês estão entendendo? Eu vi o seu marido. Deus, quando Ele traz à tona, Ele já vem com remédio para restaurar, para curar. Eu falei, se eu te contar, eu não tenho remédio para curar essa ferida. E eu não quero carregar o peso de destruir um lar. Vocês entendem isso? E agora, para finalizar, tem alguma denúncia? Não é só uma pessoa. É 2 ou até 3 testemunhas. E testemunha não é conjunto de fofoqueiro, é com prova. Testemunha fala do que viu, então tem prova. Não é um espalhador de fofoca. E agora, para finalizar, abram sua Bíblia em 1 Samuel 24. É algo tão interessante sobre isso, querido. 1 Samuel 24, eu vou abrir junto com vocês, porque eu vou pedir aqui uns textos para Rondinelli. Olhe bem, Saul é um líder perverso, sim ou não? Sim. Ele já não tinha a presença de Deus, Deus já tinha até rejeitado o reinado dele. Olhe para mim, ele está perseguindo Davi, que já tinha sido ungido rei de Israel. Já tinha sido ungido. Olhe para mim, mas ele não passou por cima. Saul está tentando matar Davi. Olha o que os homens de Davi dizem para Davi. Olhe bem, os homens de Davi estão perto de uma caverna. Davi entra na caverna para fazer suas necessidades. Era o ponto para Davi dar o bote. Quer ver um homem fragilizado? É homem fazendo necessidade. Não é não? Isso é homem e mulher. Momento de fragilidade, estava lá Saul fazendo suas necessidades, e Davi está lá. O que Davi faz? Ele corta um pedaço do manto, lembra a capa? E Davi fica com peso, porque ele cortou um pedaço do manto. Ele sabia onde ele tinha tocado. E olha o que os homens de Davi falam no versículo 4. Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, usando palavras espirituais: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos seus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Versículo 5, sucedeu porém que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado
a orla do manto de Saul, porque orla, manto, capa simboliza autoridade. E olha só, olha o que ele diz no versículo 6, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Olhe para mim, quando você vai no versículo 8, ele diz: Davi, rei, meu Senhor. E Davi ainda inclina o rosto em terra e se prostra. No versículo 11, ele chama Saul de meu pai. No versículo 12, ele diz: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Olhe bem, e vou dizer mais. Saul ainda pede para Davi jurar para ele que não vai apagar, não vai desfazer o meu nome da casa de meu pai. E Davi jura. Sabe quando ele cumpre isso? Quando ele traz Mefibosete. Ei, olhe para mim, no capítulo 26. Já estou quase acabando. Escute. Versículo 9, mais uma vez Saul está dormindo. Davi falou: só para mostrar para ele que eu cheguei perto. Pega a lança dele e a bilha de água. De lá Davi grita: olha, eu estou aqui com a sua lança, eu tive a oportunidade de te matar e não fiz. E Abissai, que era sanguinário, falou: Davi, agora é a chance, deixa eu encravar a estaca nele. E Davi fala no versículo 11, versículo 9, nenhum dano lhe faça, porque, olha essa pergunta, quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? É uma pergunta. Versículo 11, o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. E olhe para mim, e dá a entender que tem hora que Deus nos dá a chance de provar o nosso caráter. Quando você vai aí no capítulo 26, no versículo 12, no finalzinho, vai dizer: pois havia caído sobre eles um sono do Senhor. O próprio Deus fez Saul cair num sono profundo. Vamos ver agora o que meu servo vai fazer. E ele diz: quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e sair inocente? Quando você vai no capítulo 31, Saul morre. Por Davi? Não. Davi chora com a morte de Saul. Eita glória! Escute uma coisa. Bota aí para mim Judas 8:9. Vocês sabem que Lúcifer era querubim? 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 Ungido. Disputando o corpo de Moisés. Olha o que Miguel responde para ele. Judas, versículo 8 e 9. Tem alguém aí, gente, lá? Tem? É porque a pilastra aqui eu não consigo ver. Contudo, também estes semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação e difamam a dignidade. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Mas agora dá um glória a Deus, porque nós como igreja recebemos autoridade para expulsar demônios. Aleluia! Eita glória! E eu encerro aqui.
dizendo para vocês que o princípio da honra não desce redondo. Ele é quadrado mesmo. Deixa eu te falar, é um confronto. É um confronto. Deus, você pode ser íntima com Deus, mas não esqueça, Deus gosta de hierarquia. E foi Ele que estabeleceu hierarquias e autoridades delegadas. Está me entendendo? Escute, eu já ministrei também aqui. Quando Deus começou a me usar, quando eu tinha 20 anos. Já fechei tudo, tá? Tem mais nada para... Deus começou a me usar tanto. E o problema de você ter uma grande unção em quem não tem caráter amadurecido é uma tragédia. É uma tragédia. E escute isso. Eita glória. Um dia, final de ano, sempre tinha churrasco da mocidade. Mas naquele ano, Levi Júnior não falou nada. Ele não falou que ia ter o churrasco oficial da mocidade. E Levi Júnior era o meu líder, filho do pastor Levi. Juntei com as minhas amigas e falei, já que não vai ter o churrasco oficial da mocidade, vamos fazer um churrasco com as mais chegadas. Aí Levi Júnior, depois que eu arquitetei tudo com as amigas, o meu líder Levi Júnior falou, vai ter o churrasco oficial. Irmãos, a carne de Priscila levantou. Eu falei, eu não vou no churrasco oficial, porque ele está querendo boicotar o meu. Por que ele não falou antes? Por que ele não planejou? Por que ele não organizou? Amados, o barraco começou a tremer lá em casa. Porque Léo foi defender Levi Júnior. Falou, Priscila, ele é o líder. Nós temos que obedecer, nós temos que ir no churrasco oficial. Eu falei, você está contra mim. Eu sou sua esposa. Você é uma abelha noturna. Olhe para mim. E naquela virada de ano, amados, eu era terrível. Diz Léo que eu, sem o Espírito Santo, eu sou uma bomba atômica. Olhe para mim. Naquele final, aqui tem muito Espírito Santo já, tá, irmão? Bem amassado o vaso. Olhe para mim. Fica ligado aqui em mim. Naquela virada de ano, Léo seria consagrado a presbítero. Eu estava com tanta raiva de Léo, pastor Melo, que ele recebendo óleo, eu nem fui lá, nem fui tirar foto, que eu estava uma arara. Deixa eu te falar, eu tenho como voltar ao tempo? Não. Eu tenho como voltar àquela consagração? Não. Por causa de imaturidade e rebelião, e coitado do Léo, para ter paz em casa, ele foi no churrasco das amigas. Amados, vocês não sabem, Priscila sem o Espírito Santo, irmãos, é terrível. Olhe para mim, a igreja fez uma vez uma votação, quem aceita dar um Corolla para o pastor Levi? Eu, era do grupo, não sei para quê, ele não enxerga, não sabe dirigir. Quem vai dirigir? Os filhos dele. Um absurdo isso. A igreja com tanta prioridade, está vendo como eu era terrível, irmãos? A igreja com tanta prioridade, para que dá um carro? Sabe por quê? Nós somos terríveis. Pastor tem que ser muito bem assalariado, tem que ir para a Disney, tem que ir para a Europa, porque aguentar a gente tem que ter muita saúde emocional. Vocês estão me entendendo? Mas a gente faz um constrangimento que o líder tem que ficar se explicando. Resumindo, não teve o carro. Escute, tive depois um líder de jovem, Alonso Freguete, Penha conheceu. Um grande líder, mas ele não era de pular e sapatear. Então, para mim, ele não prestava, porque tinha que ser do manto. Cheguei para o pastor Levi, olhe bem, queridos, naquela época, sabe quem ele trazia para ministrar para os jovens? Josué Gonçalves. E onde Priscila estava, em algum lugar, falando mal, se rebelando.
Sabe para onde eles levaram os jovens? Lá para Campinas. Tendo palestras. Hoje, com 44 anos, eu choro e lamento. Porque aquele líder estava dando para os jovens princípios eternos. Mas eu escolhi me rebelar porque eu era muito usada. Eu estava um estrondo. Aí a gente começa a achar que Deus está mais com a gente do que com o líder. Só porque alguém pulou quando eu preguei, caiu no chão e falou em língua estranha. Olhe para mim. Um dia, falo isso com vergonha. Um dia teve uma reunião de ministério. E eu peguei o microfone para falar mal desse líder. E meu pai era muito conceituado no IBS. E a minha palavra foi relevante. Esse líder saiu. E a mocidade nunca mais foi a mesma. Mas anota aí. A desonra que você planta, lá na frente ela te pega. A honra tem recompensa. Mas a desonra também tem. Os anos se passaram, pastor Paulo. Aleluia! Aonde Priscila veio parar? Na DNV, que chique. E o pastor Eduardo tem a brilhante ideia de Deus purinho, de botar Léo para liderar os jovens. Deus, agora eu te pego e te trato. Pastor Eduardo nos colocou, primeiro, caímos no meio de uma grande e terrível rebelião. Ponto. E eu lamento para os jovens que se rebelaram. Porque vocês vão colher. Aleluia. Mas não é para te matar, não. É para te curar. Para você aprender a ser crente de verdade, como eu tive que aprender. Olhe para mim. Me colocaram no grupo. Eu e Léo. Saiu. Vocês não nos representam. Saiu. E Deus vai dando glória a Deus. Léo falou, Priscila, eu vou falar, o último apaga a luz. E aí eu compartilhei com o Léo a minha semeadura de desonra. Ele está vendo? Agora eu estou pagando o preço por sua causa. Cheguei para uma jovem aqui fora e falei, então, pupila, vem participar do nosso culto jovem. Sabe o que ela me respondeu? Eu sou muito ocupada. Quando eu tiver uma folga, eu prefiro estar com os meus amigos do que estar no culto com vocês. E eu, aleluia! Deixa eu te falar. Deus tratou comigo. Mas aqueles que ficaram conosco na época, experimentaram de amadurecimento e crescimento espiritual. Mas tinha umas Priscila enrustida, que também escolheram se rebelar. E aí chegou o dia também, eu aprendi o princípio da honra, estava até conversando com Marley no carro. Marley, você me edificou muito, pastor. E eu quero dizer, queridos, que não há desonra que a gente não vá colher. E deixa eu te falar uma coisa. Chegou o dia de eu me despedir do pastor Levi. Depois de 30 anos reunindo naquele lugar. Léo falou, agora o nosso tempo aqui acabou. E eu falei, você está doido? E ele disse, acabou. Aí eu já estava amassada em Deus. E aí eu escolhi me submeter ao Léo. Só que o pastor, ele não nos recebia. Eu pedi carta, não consegui pegar carta. Falei, pastor, eu fiz a carta a punho, ninguém queria receber. Ele, eu vou te receber aqui por aclamação. Fomos até recebidos por aclamação. Depois de sermos recebidos aqui, o pastor falou, Priscila, eu posso te receber.
E eu falei, pastor, nem que demorasse 50 anos. Eu precisava te honrar na saída. E, amados, eu quero te dizer que foi lindo, foi profético. Pedir perdão, peça perdão. Abra caminho para a cura. Cantarabaxu de cantarabaxai. Pedir perdão às minhas desonras. Pedir perdão às minhas falhas na imaturidade. Aleluia. E eu disse para ele, olha, eu não entendo muito bem por que Deus está me tirando daqui. Mas eu vou te amar para sempre. Eu vou amar o Senhor para sempre. Porque até quando eu errava, eu te amava. E eu falei, mas não me deixe embora sem me abençoar. Eu falei, por favor, me abençoa. A gente precisa entender que a posição que eles ocupam tem uma bênção de Deus que vem através da posição que eles ocupam. Cantarabaxu de cantarabaxai. Você lembra de Ana e Eli? Ele todo desconcertado, ele achou que ela estava embriagada. Olhe para mim, se fosse muitos crentes que eu conheço, quem é você para falar assim comigo? Tua casa está toda desconcertada, teu filho Ofni faz isso, Finéias faz aquilo. Né não, igreja? Você não tem autoridade. Mas olhe para mim, fixe aqui em mim. Ana, em vez de confrontar Eli, ela se humilhou como serva. Eita glória! E ele diz, porque ele estava desconcertado, mas estava numa posição de autoridade. E diz, seja feita conforme a tua petição. Vá em paz. Não veio qualquer um não, querido. Veio Samuel. E ali com o pastor Levi, ele disse, eu abençoo a tua casa. Eu abençoo o teu ministério. Eu abençoo teus filhos. Eu abençoo o teu marido. E sabe o que ele falou para mim, Priscila? Deus quer fazer algo na tua vida que não cabe mais aqui no IBS. E eu preciso te liberar. Aleluia. Mas deixa eu te falar, as portas lá estão sempre abertas. Eita glória. Ele brinca falando que eu estou emprestada. Que é aquele jeitão, né, pastor, carinhoso dele, como sempre. Fica de pé onde você está. Pastor Vinícius, pega aí. Pega aí, igreja. Lembra de Elias e Eliseu? Eita glória. Quando o líder sobe, a capa desce. Cantarabaxu de cantarabaxai. Levanta o líder que a capa desce. Eita glória. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Depois você vê aí Ana e Eli. Chegou a hora de sermos curados. Chegou a hora de andarmos na contramão do mundo. Chegou a hora, entenda. Ai, Priscila, nós somos tudo filho de Deus. A gente não, nós não estamos no mesmo nível. Está entendendo? Foi pago o mesmo sacrifício na cruz do Calvário, mas no que se fala autoridade e hierarquia, não. Eu não tenho como chegar para o pastor Eduardo, por mais, ele me magoou, mas segura a onda, Você não está no mesmo nível, é fato. E nós precisamos aprender a honrar, porque aí fora tem igrejas sendo levantadas em meio à desonra. Amados, escute, eu falo aqui, se tem alguma esposa de pastor, pastores que estão aqui, vamos acabar com esse ciclo de desonra. Vamos honrar quem nos antecede, vamos honrar quem nos sucede.
esposa de pastor, falei com a irmã Maria, eu falei, vem, gostaria de falar isso, mas olha, serve para vocês dois, serve para a sua casa, venham no Jockey quantas vezes quiser, e não precisa pedir autorização a mim e a Léo, porque a obra é de Deus, a igreja é de Deus. Aleluia, sejamos curados na sua casa, prepare aquele almoço, não sirva refrigereco para o seu líder, compre Coca-Cola. Vamos começar a honra, jovens, porque há desonras sutis. Priscila, o que é desonra sutil? É fazer diferente do que o líder manda, é não atender às convocações, é a desonra sutil. Mas hoje começa, eita glória, um estopim, um incêndio de honra aqui nesse lugar. Cantarabaxude, cantarabaxai. Deixa eu te falar uma coisa, não queira nem sentar à mesa com quem fala mal do teu líder, não queira nem sentar à mesa com quem fala mal da tua igreja, em nome de Jesus, fala, se levanta como um promotor de honra, como um promotor de honra, como um promotor de honra. Se há alguém aqui que precisa pedir perdão a um líder, seja pastor Eduardo, seja um obreiro desta casa, e escute, seja um líder de departamento, peça perdão hoje, mas não siga com a desonra. Fecha os teus olhos, soberano Deus. Cantarabaxu de cantarabaxai. Alai tiovastu de cantarabaxébia. Endiovastu de canturira, manefachu de cantarabaxai. Deus, a sua palavra diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Pai, quantos erros nós cometemos. Uma irmã me perguntou, Priscila, mas se eu não sei sobre o assunto, eu vou pagar o preço? E eu disse para ela, uma criança, quando vai botar o dedo na tomada, ele não sabe que vai levar um choque, mas nem por isso ele deixa de sofrer as consequências. Pai querido, Pai amado, mas hoje nós estamos tomando ciência desse princípio. Pai, que corações sejam curados nessa noite, que eles entendam, Pai, que honra não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com a posição de autoridade que teus servos ocupam. Honra não tem a ver com aquele que recebe, mas tem a ver com aquele que ministra a honra, o que dá honra. Senhor, que sejamos tomados, Pai, pelo santo temor. E que haja, Pai, a partir de hoje, um estopim de um incêndio de honra, que possamos multiplicar isso, em nome de Jesus. Eu abençoo a igreja em nome de Jesus.